Beijo. A professora da UF. Estamos gravando agora. É certo. Podemos dar início, então? Bom, boa tarde a todos e todas. Bem-vindos ao FAPS de maio de 2022. Hoje com a nossa querida colega e amiga Oriana. A Oriana Fulanetti, que é da Federal da Paraíba, faz sua palestra hoje intitulada Polêmica Discursiva na Ditadura e suas reverberações contemporâneas, análise semiótica. Como eu disse, a Oriana é professora, né, da Federal da Paraíba e membro do programa de pós-graduação em Linguística da mesma universidade. Ela é cria, digamos, da FEFELESH, fez graduação, mestrado e doutorado, com doutorado sanduíche na Université Paris-8. Tem estágio de pós-doutorado na Federal Fluminense com Bolsa FAPERJ. E seus interesses de pesquisa e suas publicações são sobre discurso político, enunciação, paixões e interações sociais. É uma grande alegria rever a Oriana e poder passar um pouco da tarde de hoje ouvindo-a sempre com essas reflexões instigantes, super ancoradas na vida política e bastante elucidadoras de muita coisa. Então, dando de novo boa tarde a todos e todas, eu passo a palavra para a Oriana para a gente poder saborear o que ela tem a nos dar. Obrigada, boa tarde. Obrigada pelo convite, Beth, Ivan e demais membros, né, organizadores. É legal que tem uma equipe que trabalha pelo FAPES, pelo JESUSP, é muito bom isso, né, ter uma equipe funcionando, isso anima bastante a gente, né, eu fico bastante satisfeita de poder falar um pouco de semiótica nessa tarde aqui com vocês. Eu preparei um slide, mais pensando na época em que na sala de aula virtual ninguém falava com a gente, só para não ficar falando sozinha, mas vamos lá, vou tentar, vai ser então o quê? Uma janela, é isso que eu apresento? Né? Aqui, será isso? Veja se vai dar certo. Janela, vamos ver. Deu certo? Está dando. Está começando a publicar. Uhum. Agora eu vou pedir só uma ajuda para os universitários. Como é que eu faço para apertar o que eu vejo vocês também, não só o meu slide? Na hora que você abre o slide, talvez não dê para você ver a gente temporariamente, mas acho que se você baixar a tela, você consegue ver a gente, mas a gente não deixa de ver o slide. Deixa eu ver. Porque eu sei que tem um jeito que dá para fazer as duas coisas, né? Dá para ver vocês e o slide ao mesmo tempo, né? Isso, você pode apertar na tela do slide, você pode apertar o Windows e a seta da esquerda, e na tela da chamada você aperta o Windows e a seta da direita. Daí fica dividida as duas. Calma aí que eu vou tentar fazer isso. Se eu não conseguir, tudo bem. Aí eu faço assim mesmo, do jeito que eu sei. Agora não está dando para ver, né? Não. Não. Ai, gente, calma aí. Aqui a gente usa mais o Zoom. Agora eu já nem sei mais o que eu fiz. Caramba, peraí. Vou abrir de novo, desculpa. Apareceu o slide? Não.
precisa pôr de novo para projetar, para Tá, apresentar. peraí. Bom, a hora que ele aparecer... Eu aviso. Oi? E aí eu aviso. Tá. Se quiser, Oriana, você pode também mandar por e-mail, a gente projeta. Está apresentando. Não, ai, gente, que inferno. Acho que eu vou fazer isso, então. Desculpa. Eu não estou conseguindo... Vou sair. Ui. Para onde será que a Oriana vai mandar? Se ela mandar para o do Jesus, eu tô com ele aqui aberto, eu já compartilho. Agora eu não consigo mais nem compartilhar o meu. Não sei o que está acontecendo. Bom, você entrou de novo. Oriana, o jeito que eu acho mais fácil, isso eu pessoalmente, é apresentar a tela inteira. E aí, a única coisa de ruim de apresentar a tela inteira é que todo mundo vê o que a gente tem aberto, né? E às vezes a gente quer guardar algumas coisas, mas é só isso. Mas é porque agora eu estou abrindo, não está... Não está aparecendo, não sei por que ele não está lendo mais o meu. Ah, não está aparecendo no teu? Eu abro aqui, está aberto para mim, no meu computador, mas quando eu coloco compartilhar, não é uma guia, qualquer coisa assim, uma janela, uma tela, uma janela. Pode ser uma janela ou a tela Oriana, inteira. Oi, alô? Oi, Oriana. oi. Talvez a solução mais simples fosse você passar por e-mail, esse é um PowerPoint ou um PDF, não sei o que você tem para mostrar, Aham, passar para o jesusp.usp.br, quem está controlando é o Leonardo, é o Léo, que está aqui com a gente, tá. e daí o Léo, ele cuida de projetar e tudo, ele está super acostumado. Até libera você de ter que ficar controlando o PowerPoint, né? Eu não sei, é um PowerPoint ou um PDF? Não sei, alguma coisa assim, né? É um PowerPoint. Sabe aquele e-mail jesusp@usp.br? Pronto, mandei. Vê se chegou. Se chegar.
Às vezes leva uns minutinhos, né? Assim que chegar aqui, eu já aviso e abro. Ó, apareceu aí agora? Compartilhou? Agora sim. Está aparecendo para a gente, assim. Então Apareceu. eu vou ficar sem ver vocês mesmo, porque é o único jeito que eu sei fazer, senão... que você... nem vou tentar apertar nada, desculpa, gente, que vergonha. Bom, para poder falar, Não tem eu queria problema, falar... Oriana. A gente também vive tropeçando com essas coisas da tecnologia. Normal, normal. Porque eu queria conseguir ver vocês também, mas não dá, mas tudo bem. Bom, para poder falar um pouco desse discurso guerrilheiro primeiro, né, para depois falar um pouco das reverberações, eu pensei em fazer primeiro uma contextualização rápida dos pontos mais que eu considero relevantes em relação à ditadura aqui, né, nesse discurso. Depois falar um pouco do discurso guerrilheiro, principalmente do grupo de guerrilha que é a ALN, que é o grupo do qual o Marighella fez parte, né, que o Marighella foi o fundador, e que é o grupo mais importante, o que fez ações mais conhecidas. Depois eu vou falar um pouco do discurso dos militares sobre os guerrilheiros, né, que é justamente essa polêmica discursiva, né, a qual eu me propus apresentar um pouco, e tratar das reverberações contemporâneas que surgem, sobretudo, do governo Dilma Rousseff em diante. Tá? Bom, então, como contextualização, acho que é importante a gente considerar algumas peculiaridades que o Brasil, né, sempre tem essa peculiaridade de a gente é uma democracia racial, então também a gente é uma ditadura que cria essa aparência, né, de democrática, com rodízio de ditadores, manutenção na maior parte do tempo do Congresso, bipartidarismo, então sempre existe um discurso do ser que é muito mais democrático, muito do que do parecer que é muito mais democrático do que o ser real da ditadura, assim como o discurso racial, né? Nós temos um pouco essa característica dessas duas instâncias, né? Mas a prática que tinha muita censura e tinha muita violência também na repressão, né? Com a presença de métodos de tortura como um método repressor do próprio Estado, não eram de grupos paralelos. Né? E no pré-golpe, em 1963, 62, na época do João Goulart, o Brasil tinha um crescimento de movimentos sociais, não só o Partido Comunista, mas também estavam crescendo as ligas camponesas, o movimento sindical estava em ascensão, então tinha um crescimento de um movimento social que foi totalmente sufocado, apagado, silenciado no momento, no primeiro momento, né, da ditadura, que foi a primeira fase. A partir de 1964, quando eles entram, já fecham o sindicato, fecham o partido político, proíbe movimento social, e o que resta por mais algum tempo é o movimento estudantil, né, que ainda consegue respirar até 1968, no momento do AI-5. Então, por isso também a luta armada tem tanta participação desses estudantes, né. No âmbito internacional, é importante colocar a Revolução Cubana, a Guerra Revolucionária Chinesa, a guerra no Vietnã,
que são também experiências revolucionárias que influenciam aquele espírito do tempo, né, revolucionário, aquelas Che Guevara, as boinas, e o desejo e a crença no poder mudar o mundo, né? Então, diante dessa situação, os movimentos políticos organizados, abafados, outras revoluções no mundo, alguma parte da esquerda resolveu se armar, se organizar em grupos armados, né? E essa Constituição veio muito do movimento estudantil e de divisões internas de organizações que já existiam antes do golpe, principalmente, por exemplo, no caso da ALN, do grupo do Marighella, eles racharam com o Partidão, né? Racharam com o Partido Comunista, porque o Partido Comunista foi contra fazer luta armada. Eles queriam fazer a resistência pacífica. E então eles racharam com o Partido Comunista, mas tinha a POLOP também, que era outra organização importante, vários outros, e que se mantiveram contrária a fazer luta armada, né? Então, eles são um discurso de ruptura, um movimento de ruptura com essa esquerda, né? A esquerda armada teve mais ou menos no Brasil por volta de 30 grupos, somos sempre assim, né, divididos com muitos grupos, atuou entre 1968 e 1973, mas o auge foi 1969, que foi quando o ano que teve o sequestro do embaixador americano, por exemplo, e foi o ano que morreu Marighella também, né? Então, eles gostariam de organizar uma revolução, e para isso, então, eles estavam na primeira fase, porque na teoria deles, a revolução seria no campo, e essa guerrilha foi urbana, que era quando eles estavam, então, se armando, né, conseguindo manutenção, né, para poder se manter, né, e fazer a luta no campo. Então, eles ainda estavam na cidade e, basicamente, entravam em bancos, né, e muito assalto em banco, muita entrada em quartel para pegar arma, né, ocupava quartel, essas coisas, e algumas os que ficaram mais famosos foram os sequestros, né, que houve o sequestro de 4 diplomatas, né, 3 embaixadores e um cônsul, sendo o mais conhecido deles o sequestro do embaixador americano, que gerou muito, né, tem muitos livros e filmes sobre essa história. Os guerrilheiros, então, como eu tinha falado, o perfil são jovens, a maioria da classe média intelectualizada, brancos, habitantes de grandes cidades, ou seja, jovens do movimento estudantil, da universidade daquele momento, né? Quase todos foram massacrados de alguma forma, os que não morreram foram torturados, foram para o exílio. Então, optar pela luta armada é uma forma extrema, né? É uma luta que é extrema. Então, para falar um pouco do movimento, do discurso guerrilheiro, isso que eu trouxe nesse momento é uma parte de um corpus que foi coletado. Nem tudo ainda está digitalizado, então, às vezes, a gente tem que ir em arquivos, né, no Arquivo do Estado, tem um arquivo bom também na Unicamp, e algumas coisas já estão digitalizadas, mas não tudo, para encontrar os documentos, né? Mas, basicamente, o discurso que eu estou analisando nesse momento, que eu vou apresentar, né, a análise nesse momento, são textos que foram produzidos e difundidos entre 67 e 70. Eu vou deixar aqui, então não vou ler, né, em função de toda a confusão que eu fiz tecnológica, não vou ler, enquanto eu for apresentando a análise, eu deixo os trechos para vocês poderem ir acompanhando. Então, o discurso dos guerrilheiros, ele é um discurso de ruptura. É um discurso de ruptura tanto com a ditadura quanto com as outras esquerdas, né? Então, quando eles, nesses primeiros 2 exemplos,
eu trouxe trechos que apresentam essa ruptura com a ditadura. Então, quando eles dizem a inflação não foi dominada, a moeda desvalorizou-se, esse primeiro, gente, parece que está falando de hoje. Veja, a inflação não foi dominada, a moeda nacional desvalorizou-se até o limite mais inexpressivo, os preços são exorbitantes, os salários agravaram-se, né? Então, veja que são escolhas de figuras, né, muito do nível da gravidade, né, exorbitante, agravaram-se até o limite mais inexpressivo, né? Então, o objeto valor principal, assim, desse discurso é a libertação nacional. Então, tanto é que o grupo chama Ação Nacional Libertadora, mas as guerrilhas foram também conhecidas como guerras de libertação nacional, e elas aconteceram não só no Brasil, mas em vários países, né, da América Latina. Tem uma ênfase no antissujeito, que é justamente essa ditadura, né? Então, existe uma paixão, né? As paixões malevolentes de malquerência, né, em relação à ditadura. Há uma denúncia, então, que a ditadura causa medo, insegurança, recorreu à violência brutal, as torturas são indescritíveis, né? Então, um cenário mesmo de denúncia dessa violência causada pela ditadura, né? E uma ênfase nessas paixões de ódio à ditadura, principalmente, né? E como a culpada, né, que causou medo, que causou a insegurança. Então, a gente observa que existe, tanto na tematização quanto na figurativização, um cenário que constrói, né, um apocalipse, né? Assim, a coisa está muito horrível, a gente precisa reagir, né? Que enfatiza a pobreza e a violência quando a ruptura se dá em relação à ditadura, e que enfatiza a estagnação quando a ruptura se dá com as outras esquerdas. Então, eles dizem, né? Seria imperdoável, por exemplo, que perdêssemos tempo organizando uma nova cúpula, lançando novos chamados, documentos programáticos e táticos, inaugurando novas conferências. Quer dizer, eles não querem mais manter esse formato da esquerda. Eles querem romper com tudo isso e partir para a ação. É um discurso da urgência, né? Então, eles trabalham diante disso na concentração. A gente observa que tem uma isotopia da guerra, existe uma guerra declarada, eles declararam guerra, né, à ditadura, um discurso com alto grau de concretização. A gente não tem eles evitam, né, todas as teorias, diferente do discurso anterior da esquerda, que era muito focado no marxismo-leninismo, ou que existia também uma divisão, né? Cada um seguia determinados grupos, e isso não, eles romperam com isso. Agora era uma questão prática. Então, é um discurso com frases curtas, com raras citações, eles quase nunca citam, não falam de nada muito abstrato, um ritmo acelerado, um discurso que coloca essa urgência de reagir, né? Então, ele é um discurso da concentração e tem os seus valores de absoluto. Então, quando ele coloca esse cenário de guerra, esse cenário dessa extrema violência, também incentiva, né? Estimula a indignação e estimula a revolta, né? Um segundo aspecto do discurso guerrilheiro que eu recortei para tratar aqui, então, certo, escolhi ser guerrilheiro, né? Eu fiquei convencido de que há uma necessidade de romper
com esse formato de fazer política da esquerda. Fiquei convencido que essa ditadura não é muito violenta, brutal, que nós estamos diante de um cenário de urgência, que é preciso fazer alguma coisa, e eu decido ser guerrilheiro. Então, quem é o guerrilheiro? Como é que ele deve ser, né? Então, o guerrilheiro modalizado principalmente pelo dever. Existia uma grande palavra, né, de luta, né, frase, né, o dever de todo revolucionário é fazer a revolução. Então, o guerrilheiro ele é modalizado pelo dever. E existe uma série de atribuições para um guerrilheiro ideal de qualidades de diversas ordens. Qualidades éticas e morais, né? Qualidades do comportamento, qualidades também do fazer, né? Então, qualidades, e essas qualidades, elas sempre são apresentadas em comparação com o que o outro não é. Então, assim, veja, hoje ser violento e terrorista é uma qualidade que enobrece qualquer pessoa honrada, porque é um ato digno de um revolucionário engajado na luta armada contra a vergonhosa ditadura militar e suas atrocidades. Então, eles se apegam muito nessa questão moral, né? Nessa questão dessa qualidade moral, porque se é um ato extremo, se eles saíram do âmbito do pacto social da licitude, eles têm que se apegar, né, nesses poderes, né, nesses valores, né? Então, uma questão moral muito importante, que eu sou uma violência revolucionária, né? É um terrorismo revolucionário, é uma violência justa. Eu tenho orgulho de ser terrorista. Essas expressões, elas surgem com muita frequência nesse discurso, né? Para reforçar, justificar essa atitude. Depois, qualidades éticas são muitas também. Ele é um sujeito digno, honrado, que defende essa boa causa, né? Isso está muito reforçado. Um sujeito rebelde, radical, valente, corajoso, audacioso, ousado, combativo, consciente, decidido, firme, tranquilo, seguro, paciente, persistente, perseverante. Então, quando a gente vai observando a série de competências que tem esse guerrilheiro ideal, né, tem também muitas competências do fazer. O guerrilheiro, ele sabe atirar, ele dirige super bem, ele pilota avião, ele maneja barco, ele entende de mecânica, de rádio, ele sabe primeiros socorros, ele entende de falsificar documento, ele sabe produzir uma arma, né, manejar uma arma, mas também ele sabe fazer uma bomba caseira. Então, ele é um sujeito super potente. Ele é um sujeito que se aproxima do herói, né? Um sujeito do excesso, né? Um sujeito que tem muitas e muitas qualidades. Então, não basta você querer ser um guerrilheiro, você tem que poder ser um guerrilheiro, né? Você tem que saber ser um guerrilheiro. E um guerrilheiro é um sujeito muito competente. Isso é necessário no conjunto do discurso, por quê? Porque a guerrilha, todo ato terrorista é um ato concessivo, né? No sentido que eu faço uma coisa com muito menos capacidade, é uma luta muito desigual, né? Não tenho condição de disputa. Como que a guerrilha vai vencer a ditadura? Objetivamente, logicamente, não é possível
né? A ditadura tem muito mais armas. Então, eu preciso, para dar conta de responder isso, só pode ser com esse ato heróico. Eu preciso ter um sujeito que está fora do âmbito da razão para poder participar, aderir à luta de um terrorista, né? Ser um terrorista, seja ele da luta armada, isso se aplica a qualquer, ao funcionamento da escolha pelo terrorismo de maneira geral, né? Os movimentos armados, eu relutei muito para aceitar, digamos, mas nos movimentos armados são um capítulo da história do terrorismo mundial, né? Assim, infelizmente ou felizmente, assim, enfim, é ruim, porque eu sou simpatizante dos guerrilheiros, né? Mas eles são considerados um capítulo do terrorismo mundial. Bom, então, agora vou passar para falar um pouco do discurso que os militares faziam sobre os guerrilheiros. Os militares, por sua vez, para isso eu peguei principalmente comunicados que publicados na revista Veja. Os militares, diferente, eles falavam muito menos dos guerrilheiros. Eles procuravam fazer um silêncio, assim. Eles não ficavam o tempo todo falando mal dos guerrilheiros, criticando. Publicavam quando acontecia algum ato, por exemplo, né, um sequestro, algum ato maior, mas de maneira, não era uma coisa constante, né? Era mais silenciado, era uma luta da parte deles mais velada do que tão gritada quanto essa dos guerrilheiros, né? Então, para os militares, eles já faziam um discurso diferente, já era da permanência, né? Da continuidade. O Brasil está indo muito bem, está fazendo um caminho em direção ao progresso, está fazendo um caminho em direção à paz, e existem sujeitos querendo atrapalhar o bom andamento do Brasil, né? Então, existem pessoas que querem atrapalhar o bom andamento do Brasil. Essas pessoas, então, precisam ser combatidas. Então, eles colocam como um discurso de reação. Não é uma ação, é uma reação. Eles estão fazendo e eles precisam ser combatidos. Existem construções, né, de algumas formas, programas de reação que são sempre colocados como necessários para garantir a paz, para manter a ordem, que é normal da violência do Estado, né? A violência do Estado é um discurso muito próximo da violência do Estado, né, de maneira geral, né? Então, eles constroem o perfil do guerrilheiro que nunca, não existe um texto, eu nunca encontrei um texto, fosse da revista Veja, fosse de qualquer militar que chamasse os guerrilheiros de guerrilheiro. Era sempre terrorista, agentes do terror, criminosos, né, bandidos. Então, eles já procuravam igualar, associar, igualar, eu acho que é o melhor termo, né? Igualar esse sujeito a um bandido comum, né? Então, e muito tratava como também pessoas selvagens, né? Assim, bandidos perigosos, né? Então, esse era o funcionamento mais comum. Quem, então, tivesse contra o Brasil, e aí era esse discurso patriota que tinha, né, a ditadura, que não funcionava só para
em relação à guerrilha, mas como um todo, né? Que existia uma necessidade, então, de um amor à pátria, né? E um ódio ao inimigo, e quem não tivesse de acordo que saísse. Então, a gente vê essas campanhas, né? Brasil, ame ou deixe, ninguém segura esse país, né? Então, esses sujeitos, os terroristas, eles, né, no discurso que é posto no discurso da ditadura, eram o entrave para o bom funcionamento da pátria. Então, existia também um incentivo para que eles fossem denunciados, para as pessoas de bem denunciarem esses sujeitos para haver uma exterminação desses sujeitos, né? Bom, importante reforçar essa questão das paixões do amor à pátria. A gente não vê muita paixão positiva no discurso guerrilheiro, é mais o dever, né? E o orgulho. O orgulho talvez seja mais da categoria dessa paixão positiva, mas não existe assim um amor à revolução, não foi muito, não tem muito espaço para isso. É mais um dever de fazer a revolução e um ódio da ditadura, né? A ditadura, o discurso da ditadura incentiva o amor à pátria e o ódio aos inimigos, né, que são os traidores, né? Então, pensando assim, em uma guerra declarada, que ela existia, né, claro, embora da parte da ditadura um pouco menos, mas sim, existia uma guerra declarada, os discursos, por ser de um discurso de guerra, têm muitas semelhanças. Por exemplo, um destinador que tem que ser apresentado como um sujeito do poder, né, que está sancionando e punindo um outro sujeito que não está cumprindo o acordo social. Isso funciona nos dois discursos. Tanto os guerrilheiros dizendo que a ditadura não está cumprindo o acordo social, né, de ser um governo democrático, como deveria ser, como a ditadura dizendo que os guerrilheiros não estão cumprindo o acordo social. Então, é um funcionamento parecido nesse sentido. Uma proposta de uma ação que é considerada uma reação ao mal causado. Então, veja, os guerrilheiros começam o discurso justamente colocando esse cenário de guerra para dizer precisamos reagir, um cenário de violência, de tortura, de pobreza. A ditadura também, apesar dela ter começado, ela só diz que está reagindo a eles, né? Então, os dois se colocam como a reação um do outro. Então, ênfase nessa presença desse inimigo, desse grande mal, desse grande comunista ou da ditadura, né? E paixões, malevolência em relação a ele. Presença de maniqueísmo, né, como a estrutura do maior parte dos discursos dos desenvolvimentos temáticos. Também os dois discursos têm isso, né? Então, são discursos que, quando a gente observa, né, nas características que Barros aponta como discurso intolerante, até acho estranho chamar a Diana de Barros, assim, mas depois ainda vou citar a Mariana, que é Barrinhos, né? Mas, enfim, são discursos que têm características de intolerância, mas eu acho que porque é uma isotopia de guerra, é um discurso de guerra, então não tem muito, né? É uma maneira de funcionar também da guerra. Acontece que essa guerra tem uma parte oculta, que é essa grande assimetria de forças, né? Então, que a ditadura contava com apoio com todo o aparato do Estado, né?
com apoio da imprensa, com apoio internacional. Então, eles tinham mais força, muito mais apoio. E aí, essa parte eu até gostaria de ler alguns trechos que foram publicados na revista Veja, falando dos terroristas, né? Os guerrilheiros, que eles sempre chamavam de terroristas. Não consta dos autos referentes ao assalto do cofre. Esse foi o assalto do cofre do Adhemar de Barros, que é uma história bem interessante, que eles conseguiram roubar um cofre que era fruto de toda a corrupção do Adhemar de Barros, que tinha uma amante no Rio de Janeiro, que ele roubava de São Paulo e deixava numa casa em Santa Teresa. Um menino descobriu e eles foram lá e roubaram esse cofre, tinha muito dinheiro, né? Então, não consta dos autos, mas foi divulgada pela Polícia Paulista e pelo Exército do Rio outra queixa dos homens do terror. Alguns deles, de posse dos resultados dos assaltos, estariam esquecendo suas convicções de enfrentar até o fim os sacrifícios de um desafio armado a um grupo constituído, a um governo constituído. As grandes festas, os belos carros, as boas bebidas, os confortos mais requintados, mais do que o marxismo-leninismo, estariam orientando as ideias de uns, enquanto os outros seguem lutando e se arriscando. Então, veja, olha a ajuda da imprensa, né? Que eles contavam com muita ajuda da imprensa, que não só criticavam, faziam essa imagem negativa da luta armada, como tentava criar uma disputa interna entre eles, né? Quando eles fazem isso, né? Eles começam a gerar desconfiança. Depois teve também os arrependidos, que foram tanto na televisão quanto na revista para falar mal da luta armada e falar que estavam arrependidos e falar mal, falar que eles, enfim, é tudo igual, que a cúpula fazia festa, tinha amante, não sei o quê, né? Então, eles contavam muito com a ajuda da imprensa, né? Essa também acho interessante. Para os diplomatas, habituados às boas maneiras e às gentilezas dos salões, a violência física é a forma menos indicada de se resolver um problema. Para os terroristas, acostumados à subversão da ordem à vida clandestina, a violência é uma das formas mais indicadas de se resolver um problema. Quer dizer, é uma questão de más maneiras, né? Eles eram selvagens, pessoas deselegantes, eles também falavam disso, né? Que eles eram deselegantes, selvagens, e os militares, os diplomatas, eram pessoas refinadas, pessoas delicadas. Então, existia uma ajuda de muitos aspectos, né? Os guerrilheiros agiam de surpresa. Claro, isso é uma tática de guerrilha também. Já que eu sou menos, eu tenho que fazer sem ninguém saber, né? Por exemplo, eu tenho que derrubar as Torres Gêmeas, isso tem que ser uma surpresa, senão o meu ato vai ser impedido, né? Então, é uma tática de funcionamento de guerrilha de maneira geral, a surpresa. Mas, uma vez feito o ato, eles assumiam a autoria das ações, né? A ditadura não, ela não revelava os métodos, tanto que ela construiu, né, as casas de tortura, uma que ficou famosa, que era em Petrópolis. Então, eles o tempo todo o apagavam, né, ocultavam os métodos. Então, era um funcionamento completamente assimétrico, né. Pensando em algumas reverberações contemporâneas, quando, por muitos motivos, mas também esse primeiro momento de muita dor, né, que quem vivenciou a ditadura, né, passa, o Brasil também não soube lidar, né, assim, os outros países, Chile, Argentina, Uruguai, muito falam mais, né, sobre isso. O Brasil sempre, de novo, o país do silêncio, né, meio ardiloso, então ficou muito silenciado, muito abafado, aquela anistia para todos, toda a maneira como foi construído a transição
já foi muito silenciada e abafada, né? E quando não diria muito o Lula, mas a Dilma, quando ela entra no poder, ela faz uma política de tentar voltar a falar disso, né? Voltar a falar, não, falar, porque não se falava disso, né? A tentar esclarecer, fazer os brasileiros entenderem o que aconteceu. E com isso, também, em função de outras, muitas variáveis na disputa política nacional, começa a acontecer uma intensificação da disputa. E esses termos e esse formato discursivo da época da guerrilha volta à tona. Eu acho que muito em função da intensidade, né, que estava sendo colocada nesse momento do pré-impeachment, que é um pré-golpe também, né, na minha consideração. E porque também a Dilma também, eles, né, incentivaram ter a Comissão Nacional da Verdade, ter homenagem a colegas que foram guerrilheiros, então eles trouxeram isso à tona, incentivaram, e com a disputa acirrada, isso voltou. Um dos começos, né, dessas manifestações discursivas foi em maio de 2008, né, quando a Dilma ainda estava ministra da Casa Civil, quer dizer, antes ainda dela como presidente, que o senador disse, a senhora mentiu na ditadura, vai mentir aqui também, né? E foi quando ela disse que ela foi barbaramente torturada, né? E qualquer pessoa que ousar dizer a verdade para interrogadores compromete a vida dos seus iguais, e diz isso, que a comparação entre a ditadura e a democracia só pode partir de quem não dá valor à democracia brasileira, né? Ela enfatiza isso o tempo todo. Depois, quando isso vai continuar aparecendo, essa disputa que foi vivida na época da ditadura, essa polêmica discursiva, ela ressurge discursivamente no governo da Dilma, e principalmente no pré-impeachment. Veja, é um pouco perigoso a gente achar que, então, foi a culpa dela, foi a Dilma que começou, foi ela que foi atrás de homenagear o Marighella, e então não foi isso, né? Assim, eu não vejo assim. Eu acho que uma série de outros elementos que levaram a essa intensificação da disputa política, né? Mas essa polêmica voltou à tona, no meu ponto de vista, em função da intensificação da disputa. Como a disputa estava mais densa, mais concentrada, então isso reverbera em uma outra disputa que foi densa e concentrada, que foi essa de guerrilha e ditadura, né? Então, a gente volta a pegar coisas daquele momento e daquele discurso, né? Então, quando a Dilma, na Comissão Nacional da Verdade, né, que as novas gerações merecem a verdade, sobretudo merecem a verdade factual, aqueles que perderam amigos, parentes, quer dizer, eles estão tentando trazer esclarecimentos, fazer uma memória, né? Fazer o brasileiro entender o que aconteceu, né? E diante disso vem uma reação muito forte, né? Que culmina naquele famoso, depois naquela famosa fala, né, do nosso chefe do executivo, que ele mesmo disse que o executivo está sem chefe no Brasil, né? Então ele diz, pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma, pelo Exército de Caxias, pelas Forças Armadas, pelo Brasil acima de tudo e por Deus acima de tudo, meu voto é sim. Então, ele traz à tona de novo
essa questão da tortura, e publicamente, foi uma fala que ficou muito conhecida. Mas, se a gente observar, naquele momento histórico, muitas foram as falas dos dois lados, tanto do lado de quem estava no governo naquele momento, quanto do lado de uma oposição que foi se construindo e se fortalecendo. Voltou muito, teve muita retomada de elementos discursivos do momento dessa guerra revolucionária entre a ditadura e a guerrilha, né? Inclusive, Barrinhos, a Mariana, fez um artigo que eu acho fantástico, mostrando nas eleições de 2018 uma maneira como surgiu o tema da tortura nos memes, né? E eu trouxe 2 aqui, dizendo, isso que é tortura, PT roubando e as pessoas morrendo na fila do SUS, né? Tortura é a mãe necessitar de exames urgentes e morrer sem atendimento porque o PT roubou a verba. Quer dizer, primeiro, retoma um tema que estava apagado, que foi de uma vivência, né, de uma experiência que aconteceu, e depois tenta fazer isso que eles muito bem sabem fazer, né? Deturpar, minimizar, reler, ressignificar tudo o que aconteceu, né? Vira uma disputa pela construção de uma memória também, né? Uma disputa porque a memória é um discurso. Então, existia uma construção de uma memória que estava sendo pautada e ela foi bagunçada, né? Por essa disputa, por essa polêmica discursiva que foi retomada, né, e de maneiras bastante deturpadas, né. Uma coisa que eu ainda não essa última apresentação, esse último slide, né, são ainda coisas que eu ainda reflexões, assim, que precisam ser amadurecidas, né, um pouco mais bem desenvolvidas, mas o discurso do atual presidente é um discurso que tem uma aparência de ruptura, né? É uma pessoa que, apesar de ter sido tanto tempo deputado, surge como uma outra política, quer defender que não é político, então surge também como um discurso de ruptura. Surge com valores de absoluto, com poucas alianças, né? Constrói um sujeito mítico, um sujeito superpotente. É um discurso muito voltado contra o inimigo. Então, assim, muitas são as características de um discurso construído em um momento de guerra. Um discurso que um grupo armado faz, um discurso que uma ditadura faz em um momento de guerra, né, que estão sendo retomadas em uma situação, teoricamente, né, que a gente quer acreditar, democrática. Então, assim, não existe, o contexto não é o mesmo, mas muitas estratégias discursivas são as mesmas de uma guerra, né, de um momento de extrema intensidade, de um momento de guerra, né? Então, são reflexões ainda que precisam avançar. Eu acho que quem tem falado muito bem disso é o Paolo, né, o Demuro, né, sobre essa questão do fascismo, as retomadas dos elementos fascistas e tal. Mas da minha parte era só esse diálogo, né, dessas construções discursivas que eu queria apresentar. E eu gosto muito desse trecho do livro do Fernando Gabeira, O que é esse companheiro, que conta a história do sequestro, né? Ele foi guerrilheiro, conta a história do sequestro do embaixador americano, e ele está refletindo
sobre, eles estão decidindo, né, o que eles vão pedir em troca do embaixador, né? E aí ele pensa que desejos poderiam ser levados em conta ali. Eu pediria a felicidade, mas o governo não pode dar a felicidade. O máximo que poderia fazer era renunciar, retirando-se assim de cena e reconhecendo que era um grande obstáculo à felicidade. Então, eu acho que isso é muito também atual, muito presente e vale muito para a nossa realidade de hoje. Aqui ficou pequeno, né? Mas aqui estão as referências, tanto do material analisado, das obras, de algumas obras. Era isso. Bom, aplausos. Muito obrigada, Ariana. Aplausos aí para a apresentação. Bom, eu gostaria de pedir que quem tiver pergunta a fazer, que levante a mãozinha. É o jeito mais simples de organizar aqui. Eliane Salles de Lima falando que muito bom, adorou. Clarissa agradecendo. Iago também. Acho que você está vendo, né? O Fatel, a Renata, várias pessoas escrevendo, agradecendo, muito bom. Sem comentários, sem perguntas. Eu fiquei com uma... não é uma pergunta teórica, mas assim, que você estava falando sobre a Dilma tentar mostrar depois de tantos anos, né, o que realmente tinha acontecido, tentando fazer o brasileiro entender o que aconteceu. E com a mídia que a gente tem, da forma que a gente tem, e com as coisas sendo tão escondidas na época, você considera que é tarde demais para o brasileiro entender o que aconteceu? Não. Acho que até, inclusive, as redes sociais, elas podem ser um apoio, né? Porque conseguem romper com essa grande mídia, né? E é só a gente entrar direito na guerra, né? Então, eu acho que não só não é tarde, como é necessário, né? Também a gente falar disso, né? Aí eu costumo esperar o pessoal levantar a mão, ou tá demorando um pouquinho, deixa eu tomar a dianteira, então. Oriana, em 2019, até estava junto com a Thaisa, Norma, nós fomos ao Congresso Internacional de Semiótica em Buenos Aires. E andando por Buenos Aires, eu já não me lembro o nome dos lugares, a única vez que eu fui para lá, mas a gente visitou museus, espaços dedicados à memória do período da ditadura e as aspirações atuais, inclusive lugares onde havia muitas aulas de artes para a garotada, e no caminho você via vários pôsteres, fotos, reproduções, no tom ditadura nunca mais, embora fosse com outros dizeres, né? Eu lembro de lá Eu lembro de lá comentar, era 2019, falando, nossa, que diferença, né? Como os argentinos estão à nossa frente nesse ponto, né? E, bom, de lá para cá só deu para achar que a gente foi ficando cada vez mais para trás. Então, quando a Thaís pergunta se acha que tem jeito, né? E você fala na esperança nas redes sociais, na verdade, hoje também a gente tem até a própria mídia poderosa, hoje já está, parece que arrependido do que fez até um certo ponto. E o que ganha a divulgação de fake news, etc., são robôs, é WhatsApp, é pessoal que não lê, não assiste jornal na televisão. Quer dizer, como você imagina que a gente consiga, a Thaís falando das mães da Praça de Maio, né? Como você imagina que a gente pode conseguir levar
como dizer assim, parece que são mundos separados, né, de imaginários, de aquilo que uns acreditam que é verdade, os outros recusam, e acreditam realmente. Como é que é possível a gente romper essa barreira? Claro que mentira sempre houve, mas a força das mídias sociais nisso, acho que, e com saber fazer de quem quer esse poder fascista, acho que torna muito difícil. Não sei como se consegue, assim, de onde você tira essa esperança que parece estar aí? É mais para aí a pergunta. Eu acho que tem uma crise ética, né, que tá acontecendo, que é clara, que não é só no Brasil, né? De repente, como diz o Foucault, toda uma vontade de verdade está em xeque, né? Tem todo um paradigma que está sendo questionado, mas que os movimentos de ida e vinda são históricos, né? Assim, se a gente observar, sempre teve, né? Avanço e recuo da resistência, né? Então, mesmo que o lado que a gente considere ruim da força esteja ganhando nesse momento, mas a história é uma história de ação e reação o tempo todo. Pode ser que durante a sua estada na Terra, a maior parte do tempo estava na ação do outro e não na sua. Né? Então, nisso, eu acho que a gente está fazendo algumas discussões que eu estou achando interessantes, uma orientando, a Renata até que está aqui, mas Juan Alonso, e tem um pessoal que está discutindo essa questão da resistência, né? Como construir as resistências, e aí a gente tem pensado no conceito de várias maneiras, que existe até na biologia, né? Que o próprio organismo resiste a uma doença, né? Então, assim, eu não sei dizer, na verdade, eu tenho uma esperança, que não sei se é uma esperança, é mais uma esperança, assim, histórica, no sentido que a história é assim mesmo, acontece, né? Tem hora que é da caça e tem hora que é do caçador, mas pensar em estratégias táticas, eu não estou, infelizmente, não estou envolvida, assim, não estou militando organizadamente nesse momento, não faço parte de nenhum grupo, então não tenho propostas, não tenho propostas, mas só acho que também às vezes a gente, né, assim, pensa na França, vai, que conseguiu segurar o menino e derrubar a extrema-direita por pouco, mas conseguiu, né? Pensa no Chile, tipo, o mundo é maior, né? Do que a gente está passando por um momento muito ruim, mas o contexto é mais amplo, né? Então, não sei, assim, não sei de onde vêm as esperanças, né? A esperança é meio que nem a fé, né? Cada um que tem. Ou que não, né? Mas não tem, infelizmente não tem proposta tática, não tem. Obrigada. A Ana levantou a mão. Oi, Oriana. Oi, pessoal. Oriana, eu gosto muito dessa sua linha de pesquisa e gosto muito do jeito que você expõe. Acho você muito clara e muito didática, assim. Eu fiquei pensando se você podia falar um pouco mais das questões das rupturas. Aí você disse que os guerrilheiros, eles simbolizam, o discurso deles tem muitas rupturas, e o discurso da ditadura, né, de quem estava no poder, ele prima mais pela continuidade, né? Mas um discurso não existe, assim. Eu queria saber se você encontrou, e como que isso aparece, uma continuidade de um tempo anterior, né, que foi interrompido pela ditadura, né? Uma continuidade daquele primeiro momento das lutas camponesas, das organizações, de tudo isso. Eu queria saber um pouco como que você está enxergando isso no corpus e como que isso vem à tona, assim, como é que você está conseguindo tratar. Não sei se eu consegui me explicar. Conseguiu, mas aí você tem razão, aí porque esse auge da luta armada foi em 69,
E aí, quando a gente... A ditadura é dividida, né, em períodos, e pelos historiadores, né? Então, esse primeiro momento, 64, 68, que é o Castelo Branco, né? Até o Gaspari, né, que tem... São os três livros, né? Então, a ditadura escancarada e a ditadura envergonhada, que é a última, e a primeira é a ditadura... Esse é o nome bem desse primeiro, que tem... Aí depois é a escancarada, depois é a envergonhada, que é a que termina. No primeiro, em outros nomes, eles chamam Arrumando a Casa. Então, eles chegam, fecha tudo, acaba com todos, silenciam todos que estavam e começam a baixar medidas provisórias, pouco a pouco, até chegar nessa AI-5, que é uma assim, mas muitas outras já tinham sido feitas, né? Eles mexeram muito na lei também, o que tem acontecido também hoje, né? A gente, na verdade, com certeza, Beth, a gente está perigando. A gente está nessa primeira fase, né, da ditadura, que foi tipo, de mansinho, arrumando a parte administrativa para poder. Então, a continuidade é mais em relação a eles mesmos, né? Porque porque no primeiro momento não teve luta armada. A luta armada começou alguns indícios em 68, mas de verdade mesmo só em 69, que foi depois do AI-5, que é o tal golpe dentro do golpe, né? Então, aí que eles começam a fazer ações armadas. Então, aí eu já tenho 4 anos, aí eu já tive todo o Castelo Branco. Então, é mais nesse sentido. Agora, o discurso do Castelo Branco, aí esse eu não analisei. Esse daí o Fiorin fez, né, lá na tese dele, ele analisou, né, essa ruptura. Então, eu coloquei nessa... não o discurso da ditadura como um todo, mas o discurso da ditadura na polêmica contra os guerrilheiros, né? Na parte que eles falam, se dirigem aos guerrilheiros ou sobre os guerrilheiros, né? Que já é Médici, né? Já é a parte pior mesmo, né? Os anos de chumbo, que são conhecidos, né? A parte mais pesada, né? O momento mais pesado. Então, é interessante isso que você colocou, porque vale uma ressalva mesmo, né? Na construção do texto, em relação a essa questão da continuidade. É continuidade do quê e ruptura do quê, né? Eu acho que eles ficam aí oscilando entre um e outro, e também eu fico pensando nos discursos que a gente vê hoje, né? E tenho a impressão que é só uma repetição, né? Porque é sempre repetindo aí a história, mas tem valores na superfície, né? Os valores do parecer e os valores do ser, né? Existe esse valor do parecer, é a liberdade de expressão, quando, na verdade, a gente está falando, eles estão querendo dizer um controle, né? É muito interessante como essas coisas se colocam, assim. E acho que deve ser interessante, na verdade, o que eu estou pensando é como isso aparece no discurso. Como isso emerge. No discurso, o Brasil é grande, o petróleo é nosso, somos campeões, o Brasil, né? Estamos tendo. Ninguém segura esse país, é um país que está indo para frente, né? É uma corrente para frente, Brasil, um Brasil que cresce. E tem umas pessoas aí que estão querendo atrapalhar, segurar justamente, né? O ninguém segura esse país mostra muito esse discurso, né? Eles estão indo e tem gente querendo segurar, tem um sujeito querendo atrapalhar. Então, a continuidade nesse sentido. Eles chegam com um discurso do progresso, de que estão indo, né? Que estão progredindo, que estão indo. Então, nesse sentido, eles querem continuar progredindo. E esses terroristas estão atrapalhando esse progresso. Né? Então, é nesse sentido que é a continuidade, né? Essa continuidade. Né? Mas, claro que é muito mais
essa relação do ser e do parecer muito mais se aplica no discurso da ditadura do que da guerrilha. Da guerrilha até uma verdade mais crua, assim, às vezes, né? Hernani, acho que tinha levantado, mas a Beth... Obrigada, Oriana. Obrigada, Oriana. Hernani, por favor. Oi, Oriana, parabéns pela apresentação, eu adorei. Eu queria fazer uma perguntinha para você, não sei se você pesquisou isso, mas é uma coisa que... E fazendo essa ligação do ser, parecer, e fazendo uma ponte com o que está acontecendo hoje, durante a ditadura tem toda essa violência que a gente viu do Estado, de repressão, tudo, mas eu diria uma violência física aí. Foi citado alguns monstros aí, o Ustra, que péssima lembrança, mas houve uma violência, vamos dizer assim, simbólica muito grande, que foi o aparelhamento do poder judiciário pelo regime militar. Um afastamento de ministros do Supremo Tribunal Federal, aposentadoria compulsória de outros, é uma coisa que a gente está sentindo agora muito perto. Então, e tem um artigo, a gente, fora do Ustra, dá arrepios, mas quando a gente não lembra, por exemplo, de um sujeito que era professor da universidade da qual eu fui aluno, foi professor lá, professor Alfredo Buzaide. A gente se arrepia quando fala no Ustra, que fez aquelas né? Mas parece que quando se fala no Alfredo Buzaide, as pessoas dizem, bom, quem é Alfredo Buzaide? Mas ele é tão monstruoso porque ele é, vamos dizer assim, o sujeito que ideologicamente deu todo esse suporte institucional para esse regime funcionar. Ou seja, tem aquela coisa do parecer, tinha os poderes, tinha um poder judiciário, embora com ministros afastados compulsoriamente, com o seu Buzaide, depois que foi ministro do governo Médici, ministro da Justiça do governo Médici, foi colocado depois como ministro do Superior Tribunal de Justiça. Um desvio de julgamento, há 2 semanas atrás, saiu um depoimento, uma série de gravações de um pesquisador da UFRJ, que fez, você deve ter visto isso, acompanhou, os julgamentos do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal Militar. Porque o que acontece? Com o Buzaide ali, aparelhando, dando toda essa legitimidade, entre aspas, né, a essas ações do Estado repressor, então as coisas passaram a ser julgadas pelo Superior Tribunal Militar. E esse professor pegou as gravações, a gente ouviu a gravação, tem as transcrições de gravação, está aí para todo mundo ouvir, foi divulgado faz 2 semanas, 2 ou 3, 2 semanas, acho. Então, veja, você chegou a pesquisar essa violência, não diria subterrânea, porque ela era escancarada, mas ela não é... Porque se tem essa violência mais física, de matar alguém, de fuzilar, não sei o quê, e tem essa violência de aparelhamento, dá o parecer que está tudo normal. Então, parecia que estava normal. Então, às vezes, as pessoas andavam na rua e nem percebiam, porque você tinha a censura, foi institucionalizada a censura, você não tinha julgamento, você não tinha direito a habeas corpus, porque se aparelhou o judiciário, né? As vozes dissonantes do judiciário foram aposentadas compulsoriamente, você tinha partidos políticos, tinha Arena, tinha MDB, então você tinha o parecer de uma democracia, que não existia democracia. E como você tinha censura, as pessoas não percebiam isso. Então tem essa violência que eu chamo de institucional, uma violência jurídica, do aparelhamento jurídico do Estado para dando o suporte para esse golpe. Então ficou muito clara essa violência armada, de prisão, de o sujeito ir na televisão se considerar arrependido e tal. Mas essa violência institucional e jurídica de aparelhamento do Poder Judiciário, ela não é tão percebida. Você chegou a pesquisar sobre isso? Não, mas quando você estava falando, eu só fui me arrepiando e pensando na Beth, porque hoje em dia a gente está vivendo isso tudo de novo, né? Essa briga do judiciário, né? Então, infelizmente, eu pesquisei mais só essa parte da luta armada, essa briga mais explícita, né?
A imprensa também, pesquisei, né, bastante coisa sobre como a imprensa divulgava, né, colaborava com a ditadura, mas essa parte, então, eu não, acho que é até interessante de ser feita uma pesquisa dos funcionamentos institucionais, das organizações sociais, né, mas eu não pesquisei, não. Seria até um bom tema para pesquisa, principalmente porque hoje, primeiro a gente teve, né, esse aparelhamento do judiciário, e agora tem, ao contrário, um judiciário que tenta, assim como a grande imprensa, né, que a Beth estava falando, que acha que foi demais, que cedeu muito, e agora tenta reagir, né? Assim, estão tentando brecar, digamos, né? Mas não fiz essa pesquisa, não, do momento da ditadura, não. Na verdade, nunca estudei nada de discurso jurídico e nem de funcionamento disso, não. Valeu, Oriana. Obrigado. Mas alguém gostaria... yes. Desculpem, eu dou aula em inglês, né? Sou da língua inglesa. Ivan, por favor. Oi, Oriana. Também, como já as pessoas que falaram antes de mim, também gostei muito de te ouvir falar. Vocês têm, tá chegando meu som aí, gente? Tá. Então, ótimo. Necessário, em especial no momento que nós estamos de novo em ano eleitoral, estamos de novo diante de escolhas que serão feitas, estamos de novo assistindo também até as sondagens pré-eleitorais que têm sido inquietantes nas semanas mais recentes. Mas eu queria perguntar sobre se você tem alguma interpretação, se você tem, enfim, eu queria te ouvir falar sobre... porque você mencionou, ao falar da contraposição dos tipos de discurso durante o regime de 64 no Brasil, o lado do discurso daqueles que partiram para a luta armada como, então, um discurso muito aguerrido, um discurso de ruptura, um discurso fundamentalmente muito mais polêmico do que ligado às contratualidades. E abertamente polêmico, não é? Mas essas características são hoje, e não sei, talvez, enfim, não sei dizer exatamente desde quando, mas certamente após a experiência de inícios do século XXI, que aconteceu em muitos países da América Latina, após a experiência das esquerdas moderadas no governo, pelas quais vários dos países aqui passaram, né, no começo do século, e até que os ventos virassem e a gente passasse para o tempo que a gente está vivendo agora. Mas o que eu queria dizer é, hoje, essas características, você tinha assinalado quando falou, essas características marcam o discurso da direita e, às vezes, da extrema direita. Então, o que eu queria perguntar é, você vê, me parece que, enfim, isso mudou de figura também, na medida em que agora o que a gente está assistindo é a extrema-direita não apenas com um discurso, também com uma prática de ruptura, frente àquilo que é o mundo institucional. Num país como o Brasil, isso está muito claro. Frente ao mundo institucional, o discurso deles e a prática deles também é de ataque a uma série de marcos institucionais, que são os marcos institucionais de garantia de um mínimo de democracia em terras, que são as terras da América Latina, nas quais a democracia sempre foi exceção à regra. O que eu queria te perguntar é, você vê possibilidade de reversão
dessa relação que a gente assiste nos tempos atuais? Gente, eu tenho que ir aí na USP. Você e a Beth estão muito descrentes. Não sei o que está acontecendo, que ventos estão passando pela Fefeleche. Mas eu concordo, eu até gostei da maneira como você colocou, né? Que eu tinha falado isso mesmo, mas não consegui falar assim tão bonito, semioticamente bonito como você, nessa ruptura, de fato, que uns vieram para a ruptura mais com as outras esquerdas, né? E esses vêm para a ruptura com a democracia. Exatamente. Vejo que a gente está perdendo, mais que o fato desse arrependimento que a Beth chamou, da grande mídia, do judiciário, Alexandre de Moraes, gente, vocês são de São Paulo, nós somos, né? Veio como ele era, que ele foi, acho que, secretário da Justiça, alguma coisa aí do Alckmin. O cara é horrendo, mas ele está tentando lutar contra, né? Então, assim, da mesma maneira que a Globo, ou a grande, né, a imprensa branca, que a gente chama, também, então é como se a gente tivesse ganhando aliados que outrora não eram. Então, está dando um deslocamento das alianças, né, uma reconfiguração das estruturas políticas, das formas de aliança também. Então, né, quem diria que o Alckmin ia fazer uma chapa com o Lula há um tempo atrás. Então, eu acho que esses movimentos, eles são um indício de reação, de resistência para mim, esses deslocamentos, né? São um indício de tentativa. Agora, não sei, acho esse ano um ano muito importante para a gente ver o que vai acontecer. Mas não estou tão desesperançosa assim, não, gente. Preciso ir aí nessa Fefeleche, saber o que está acontecendo aí, que áreas estão pegando vocês. Ou talvez nós precisemos ir até João Pessoa. Tomar um banho de mar entre a aula da manhã e a palestra da tarde. Tomar um mergulho. Maravilha. Faz diferença. Obrigada, Diana. Eu acho que concordo com você. Acho também, Ivan, na verdade, que essa ameaça institucional é um movimento mundial, não é um movimento brasileiro, né? Eu acho que essa questão das fake news, eu acho que isso é a pós-verdade, isso, né? É tipo assim, estamos numa época de ruptura de paradigma, né? E é um movimento mundial, né? Não é assim, na pesquisa feita com jovens, a democracia perde cada vez mais o valor. As pessoas que, né, essa visão, quando eu estava relendo algumas coisas para pensar nessa fala, eu estava pensando sobre isso também, essa questão dos valores, porque hoje é muito o valor do individual, não tem mais o valor do coletivo. Então, ninguém poderia se imaginar virar um guerrilheiro hoje, talvez, para lutar por um país inteiro, por uma liberdade de uma nação, se as pessoas só estão querendo salvar o dele, o dinheiro, a selfie, o carro, né? Tipo assim, então tem uma crise de valores geral que está posta, né? E então é uma outra configuração, O problema é que é uma configuração que está crescendo agora, está muito, muito pequena, né? Muito criancinha, então a gente fica meio apavorado com mudança, né? Saindo do conforto do conhecido e vendo coisas ruins, mas eu vejo coisa boa também, gente. Eu acho que venham tomar um banho de mar aqui. Eu acho que a gente vai fazer juntar uma turminha e baixar por aí.
Isso, Mônica que falou aqui, vamos organizar um evento aqui, quando tiver de novo eventos presenciais, né, Mônica? Vamos organizar um evento aqui na UFPB para o pessoal vir tomar um banho de mar. Mas brincadeiras à parte, também não sei. Eu acho que esses deslocamentos das configurações de aliança são um indício dessa formação. As pessoas não estão paradas, né? A esquerda está se contendo, o Boulos abriu mão de ser candidato para poder fortalecer a candidatura do Lula. Quer dizer, a esquerda sempre teve a tradição de ser rachada, rachada, rachada. Agora ela está conseguindo se conter. O centro está se deslocando. Até o agronegócio foi apoiar o Lula. Quer dizer, então tem essa reconfiguração, esse movimento. Agora já não é mais os inimigos, tipo, já vão ser outros agora já, né, é uma briga do que hoje talvez eu chamasse da sanidade contra a insanidade, né, mas que agora já vai cair, né, por terra. De repente você está super aliado do Alckmin, do Alexandre de Moraes e do Boulos, todo mundo junto, super aliado contra. Então, assim, é um deslocamento que acontece, e eu vejo esse deslocamento como um movimento de resistência, né? Sinceramente, Beth, vamos tomar sol. Se fosse nos termos do... Bom, vamos tomar sol, quero... Aliás, seria para mim a ocasião de conhecer João Pessoa, que eu há muito tempo tenho vontade de conhecer, até hoje não tive a chance. Mas eu queria dizer outra coisa. Se fosse nos termos do Yuri Lotman, já para a gente lembrar algumas coisas também ligadas à semiótica, o Yuri Lotman certamente classificaria o nosso momento como uma época de explosão, nos termos que ele costumava colocar, um pouco pensando na passagem dos tempos históricos como ciclos de alternância entre momentos de explosão e momentos de uma relativa atenuação da velocidade das mudanças. Nós certamente estamos num momento que alguns chamariam de catastrófico, mas catastrófico na acepção técnica, catástrofe mesmo. Então, estamos no momento da catástrofe, no momento de mudanças que são mais rápidas do que a nossa percepção, enfim, que são tão rápidas e talvez de tanta envergadura, que isso dificulta a nossa interpretação, e a interpretação e a compreensão do presente é uma das nobres tarefas da semiótica desde que ela surgiu sobre a face da Terra. Então, a gente precisa tentar. Sim. Então, será que tem mais alguém? Podemos, talvez, já encaminhando para o fechamento. Nenhuma mão aparecendo. Bom, antes de fechar, Oriana, eu gostaria só de pedir um minuto para a gente anunciar o próximo FAPS em junho, dia 24 de junho. Subiu uma mãozinha? Eu ouvi um barulho, eu estava lendo lá. Mas então, dia 24 de junho, 14 horas, nós temos o FAPS com o Francisco Seda, intitulado Traduções Invisíveis. O Francisco Seda é professor associado de semiótica na Universidade de Cagliari. Ele foi professor visitante em Harvard e na PUC de São Paulo, vice-presidente da Associação Italiana de Estudos Semióticos. Atualmente é secretário-geral da Sociedade de Filosofia da Linguagem e dirige o seminário Reprogramming Culture, Communication and Protest, Reprogramação da Cultura, Comunicação e Protesto, organizado pelas universidades de Cagliari e Potsdam no âmbito do projeto europeu EDUC. Trabalha com semiótica das culturas, tem várias obras publicadas e vai falar em português
apesar do nome, da origem e tudo mais. Agora, deixa eu ver se teve alguma mão que levantou realmente. Ivan, se você já viu, se tem, quiser me ajudar. Não, não tem, não. Teve um barulhinho. Ok? Então, convidar a todos para o FAPS de junho, na quarta sexta-feira de junho. E, claro, agradecer enormemente a Oriana por compartilhar com a gente as suas reflexões, trazer esse tema. A minha vontade de dizer é tão doloroso, mas remete ao convite de banho no mar, né? A Oriana vai acabar achando que eu estou implorando, convida para vir tomar banho de mar. Mas sim, um tema premente, muito necessário de ser discutido. Ivan levantou a mão, então eu já agradeço a Oriana e passo para o Ivan concluir e fechar. Obrigada. Obrigado, Beth. Oriana, também agradecendo muito pela presença hoje, por ter aceitado o nosso convite, pela reflexão lúcida e urgente, de atualidade urgente que você nos trouxe. A nossa sessão fica registrada, não demora, nós vamos subir a gravação do Google Meet lá para a página YouTube do Jesus, porque eu queria dar mais um aviso de calendário, já pedindo para as pessoas nos ajudarem a divulgar que a gravação vai estar presente até o final do mês, isso vai lá para a página do YouTube, mas eu queria dar ainda um lembrete de calendário. No dia 31 de maio, que é uma terça-feira, sabe que existe aquela Federação Românica de Semiótica, e a Federação Românica de Semiótica, que une pessoas ligadas à semiótica em muitos países, tem feito encontros com grupos dos diferentes países participantes. E em breve, então, na terça-feira, dia 31 de maio, a Federação Românica de Semiótica tem como convidado o grupo do SED, Semiótica e Discurso, familiar a todos nós e também a Oriana, que há bastante tempo também participa. É o grupo liderado pela nossa colega, a professora Lúcia Teixeira, na Universidade Federal Fluminense, esse grupo Semiótica e Discurso. E eles vão apresentar o grupo para os demais grupos da Federação Românica. Isso significa, sobretudo, para os colegas dos outros países. Então, tem um encontro marcado com os colegas da Universidade Federal Fluminense, Niterói, no dia 31. Então, vão estar lá a Lúcia Teixeira, a Silvinha, a Renata Mancini, a Eliane, que está aqui com a gente, a Regina Gomes, o Sandro Torres, o Fábio Cerdeira e a Luísa Helena Oliveira da Silva, professora da Federal de Tocantins. Todos eles estarão lá apresentando, então, o grupo Semiótica e Discurso, com sede na Federal Fluminense. Isso é terça-feira, dia 31 desse mês. No nosso horário vai ser às 13 horas, 1 da tarde. Vai ser 19 horas de Paris, 13 horas, horário daqui. Então, bom, vocês entrando na página da Federação Românica de Semiótica, vocês vão encontrar esse anúncio lá, e então por lá eles vão divulgar. Isso vai ser com esses links de Zoom, como costuma ser feito. Queria dar esse anúncio de calendário. De calendário era isso que eu achava que precisava lembrar ainda. De novo, obrigado, Oriana, obrigado, Beth. Muito também agradecendo mais uma vez a nossa super equipe do FAPS, que segura todas, tá certo? E que não tem crise, não tem Lady Murphy que possa com essa equipe. Então, a moçada está aí
e resolve mesmo todas as coisas que tem que resolver. E agradecer a presença também das pessoas que estiveram junto conosco hoje, no nosso público. E a gente tem encontro marcado dentro de um mês para escutar o Francisco Seda. Obrigado, gente. A Beth levantou a mão de novo, é com você, Sim, Beth. porque na tua conta teria 6 horas entre Paris e aqui. Eu acho que tem um engano. Se lá é 19 horas, aqui não seria as 13. 14, Sabe eu disso? acho, né? Ah, 14, talvez. boa questão, Beth. Talvez não seja exatamente isso mesmo, não. Agora A gente eu fiquei na dúvida. lista, né? A gente divulga na lista. Eu só queria falar duas palavras Divulgar na lista. para fechar. Primeiro, agradecer muito, dizer que uma coisa que eu falei uma vez na UFRJ e que a gente sempre repete também, o Fiorin, porque estuda discurso político e às vezes o trabalho cai em discussão política, né, e sai da semiótica, então é um risco, assim, que o tempo todo, aí, então, agradecer também o Ivan de puxar sempre para a semiótica, porque às vezes, depois da apresentação, a discussão, porque justamente, como é um tema muito, né, que está na nossa vida premente, aí acontece isso, e eu quero parabenizar muito vocês, porque, assim como as instituições e a democracia está sendo ameaçada, a universidade está sendo ameaçada, a ciência está sendo ameaçada, né? E vocês são um grupo ativo, veja toda essa agenda que o Ivan está divulgando, todas essas pessoas que estão aqui numa sexta-feira à tarde, né? Que já poderiam estar tomando cerveja, ter sextado, e ainda estão aqui, né? Então, quero parabenizar todo o FAPS como um todo, e o GESUSP também, o Lab, todas as atividades, né, de vocês, que são muito importantes, sempre nessa conjuntura mais ainda. E agradecer mais uma vez por ter podido participar um pouco de tudo isso. Eu acho que agora podemos ir fechando, então, né? Boa tarde a todos, obrigada a todos, e até a próxima. E quem sabe, né, Oriana, um banho de mar. Um banho de mar. Tchau, gente.